Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom podermos estar aqui mais uma vez para juntos aprendermos com a palavra do Senhor. Que o Senhor nesse momento possa despertar o seu coração e que esse momento se torne um momento especial, porque nós vamos aprender com a santa palavra do Senhor. Eu desafio você a separar os próximos minutos e prestar bastante atenção naquilo que Deus quer nos comunicar. Ele faz isso através da sua palavra. Eu peço para você, abra sua Bíblia agora, se você tem ela aí perto de você, ou ligue a sua Bíblia. Nós vamos meditar em um único versículo que está lá no finalzinho da Bíblia, a segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pedro aqui dá uma orientação específica, uma palavra inspirada pelo Espírito Santo para o teu coração e para o meu coração. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. A palavra diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Vou ler novamente um versículo muito importante. O apóstolo disse assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua santa palavra e eu quero nesse momento clamar o favor do Senhor, através do Teu Espírito Santo, desperta o nosso coração, que nós possamos compreender qual é a Tua vontade para a nossa vida e o nosso coração se renda totalmente ao Senhor. Fale com cada pessoa que está ouvindo essa transmissão e que esse texto, essa palavra, possa nos ajudar a avançar no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem é esse: cresça no seu relacionamento com Deus. Nós estamos passando por um momento em que o nosso coração é impelido a essa verdade. Como é importante entendermos a necessidade de crescermos no nosso relacionamento com Deus. Como seres humanos, nós temos muitos sonhos, muitos projetos. Eu acredito que você esteja sonhando. Se você não está sonhando, a minha oração é que você volte a sonhar, porque isso caracteriza a nossa vida. Nós precisamos sonhar. E diante de tantos sonhos que nós temos, sonhos bons, sonhos às vezes diferentes, sonhos às vezes que os outros, quando tomam conhecimento, ficam pensando, puxa, mas que coisa diferente, que coisa esquisita, né? Cada um tem a liberdade, de sonhar aquilo que almeja para a sua vida. Mas diante de todos os sonhos, de todas as vontades, de todos os anseios, a maior dessas vontades, o maior sonho, o que deve ocupar um topo número 1, é o sonho, o desejo, a vontade de nós crescermos no nosso relacionamento com Deus. Isso fará toda a diferença na nossa vida. Nós não podemos almejar apenas viver um sonho nos aspectos das circunstâncias que estão ao nosso redor. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Sonhar é bom, mas sempre que você sonhar, o sonho número 1 que deve reger os seus sonhos e as suas vontades é esse: eu tenho um sonho, um desejo de crescer no meu relacionamento com Deus. E aqui nós estamos diante de uma orientação que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu a uma igreja que estava passando por um momento muito difícil, uma igreja que estava enfrentando uma perseguição, e o coração daqueles irmãos estavam sendo preparados para isso. E Pedro vai dizer, esse é o último versículo da sua segunda carta, ele vai dizer o seguinte: gente, que vocês possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que quando nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, nós automaticamente desenvolvemos um relacionamento com Deus. O Senhor Jesus disse isso: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando nós conhecemos a Jesus, nós desenvolvemos um relacionamento com Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Santa Trindade, que tanto tem a nos ensinar, que tanto tem a fazer através das nossas vidas também. E eu quero dizer isso para você: crescer no conhecimento do Senhor, crescer no relacionamento com Ele, na graça desse Senhor, vai fazer toda a diferença na sua vida.
Nós entramos agora no segundo mês do ano de 2023. Quer viver um ano diferente? Eu não sei como foi o seu primeiro mês, espero que tenha sido bom, mas se você deseja crescer na graça e no conhecimento agora do Senhor nesses próximos meses, né, que você possa desejar isso, porque assim você vai ter um ano diferente. O teu ano vai ser um ano extremamente abençoado. Pastor, como eu faço? Relacionamento com Deus parece que é algo tão subjetivo. Primeiro você precisa entender que Deus é um pai. E como um pai, ele deseja se relacionar com seus filhos. Uma das belezas do cristianismo é essa. E Deus nos convida para nos relacionarmos com Ele. Deus é Deus e Ele coloca de uma forma relacional a maneira como Ele deseja atuar nas nossas vidas. Quando a gente olha para outras religiões, a gente percebe isso. Muitas vezes um Deus impessoal, longe, distante, onde Ele está num determinado lugar, né, e os seus adoradores estão num outro lugar distante. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente aprende que o único Deus vivo e verdadeiro, Ele tem essa atitude. Ele é um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus como a teologia descreve como transcendente, mas ao mesmo tempo Ele é um Deus imanente. O que significa isso? Ele deseja se relacionar conosco, fazer parte da nossa vida, estar presente no dia a dia. O Senhor nos convida para uma caminhada. Muitos entendem isso e muitos não entendem. Algumas pessoas acabam vivendo um relacionamento com Deus semana após semana, vindo na igreja, participando de uma reunião, de um grupo. Isso é bom, isso traz algo diferente para o nosso coração, mas mais do que isso, Deus não quer só se relacionar conosco apenas um dia da semana, num determinado culto, no momento onde eu assisto, ouço uma pregação, participo de um culto. Deus quer se relacionar conosco todos os dias da nossa vida. E o meu desafio para você, para esses próximos dias e os próximos meses e anos de vida, é que você deseje isso de todo o teu coração, crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Assim você vai crescer num relacionamento com o Pai, e isso vai mudar a sua vida. Quando nós desenvolvemos esse relacionamento, a nossa vida é transformada. E para você fazer isso de uma forma bem didática, eu quero compartilhar com você 4 necessidades, 4 prioridades que você vai precisar desenvolver para avançar nessa estrada. A pergunta é, pastor, eu quero crescer no meu relacionamento com o Pai Celeste, eu quero crescer no meu relacionamento com Deus. O que eu devo fazer? Em primeiro lugar, você precisa trabalhar a sua mente. Você precisa entender que muitos da luta que acontece na sua vida, acontece na sua mente. Trabalhe a sua mente para isso. Que você comece a entender que a maior necessidade que você tem é de um relacionamento com Deus. Certa vez Moisés estava vivendo uma situação difícil com o seu povo, ele estava diante de Deus, Deus disse algo duro para ele, duro para o povo, né? O povo havia pecado, se afastado da presença do Senhor, então Deus disse para Moisés, Moisés, olha, pega esse povo e sai da minha presença, que vocês continuem peregrinando pelo deserto, eu não vou com vocês, o meu anjo vai com vocês, e aquilo que eu prometi eu vou fazer. Moisés então entra na tenda do encontro, era o lugar onde ele buscava a presença do Senhor, Deus se manifesta ali, e naquele momento de intimidade, de comunhão, de conversa, Moisés diz isso para o Senhor, Senhor, o Senhor disse que não vai conosco, não nos faça sair daqui, se a tua presença não for conosco. Veja, Moisés entendeu que mais do que ter o anjo do Senhor que iria abençoar e dar aquilo que o povo queria, era a presença do Senhor. Trabalhe a sua mente para isso. Poxa, você sonha com uma vida melhor, com um trabalho melhor, com uma família melhor, tudo isso é importante, mas tudo isso em detrimento de Deus, sem Deus, não vai resolver nada. É ilusão, é utopia. Coloque na tua cabeça que Deus vai fazer toda a diferença na sua caminhada. Trabalhe a sua mente para isso. Ter um trabalho bom é ótimo. Com Deus é melhor ainda. Ter uma família é algo fantástico, maravilhoso, mas com Deus essa família, né, representará uma importância e terá um papel fundamental na tua vida incomparável. Ter relacionamentos de bons amigos é algo bom, mas quando Deus faz parte de todos esses momentos da nossa vida, a nossa vida é vivida de uma forma totalmente diferente. Trabalhe a sua mente para isso.
Interessante que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele diz isso, que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Que o teu coração deseje Deus. A minha oração é essa, que o Espírito Santo possa plantar esse desejo no teu coração de ter um relacionamento com Ele, intimidade com Ele. Trabalhe a sua mente para isso. Coloque isso. Escreva se for necessário, destaque num determinado lugar da tua casa, coloque isso na tua agenda, num lembrete no teu celular, Você pode também colocar isso, entendeu? Espalhado no teu local de trabalho, pequenos bilhetes ali que te lembre, a minha maior necessidade é essa, ter um relacionamento com Deus, desenvolver comunhão e intimidade com Deus. Trabalhe a sua mente para isso. Porque quando Deus faz parte da nossa vida, você pode ter muito e se alegrar. Às vezes você pode ter pouco e também se alegrar. Às vezes você pode não ter nada, mas ao mesmo tempo se alegrar. Sabe por quê? Porque a presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Conheço pessoas que estão passando por lutas terríveis. Situações que eu sei que você e eu, por mais que tenhamos problema, não estamos passando. Mas quando a gente chega perto dessas pessoas, o relacionamento que elas têm com Deus, elas conseguem viver aquele momento difícil, mas com muita alegria e intensidade, porque elas encontraram a pérola de grande valor, aquilo que faz toda a diferença na nossa vida, aleluia. Às vezes também a gente encontra pessoas que têm tudo para viver uma vida boa, mas estão vazias, pobres, estão passando por um momento de sequidão, elas estão sem alegria, elas estão cabisbaixas, depressivas. Por quê? Pode ter tudo, mas falta o principal, que é Deus. Trabalhe isso na sua mente. A minha maior necessidade, desenvolver um relacionamento com Deus. Segundo lugar, para prosseguir e crescer no meu relacionamento com Deus, eu vou precisar renunciar à minha vontade individual. Pastor, eu tenho vontades, é certo ou errado isso? Não. Ter vontades é algo bom, mas ter vontades individualistas, egoístas, é algo terrível. Quando eu falo isso, renunciar à sua própria vontade individual, eu estou falando daquele aspecto do ser humano que acha que a vida tem que girar em torno dele. Muitas pessoas estão enfrentando lutas terríveis porque pensam assim: eu mereço ser feliz. Eu tenho que ser feliz. E a pessoa coloca isso como objetivo de vida e ela começa a lutar, e muitas vezes ela atropela quem está ao redor dela, porque ela não entendeu ainda que a verdadeira felicidade, ela não é individualista. A verdadeira felicidade, ela precisa ser compartilhada. A verdadeira felicidade, ela é altruísta. O que significa isso? Ela não é uma vida centrada em si mesmo. Ela consegue olhar ao redor, ela consegue olhar coletivo. Irmãos, esse mundo está cheio de pessoas egoístas. Nós somos egoístas. Vamos ser bem sinceros. Vamos pensar mais ou menos assim: se dentro da nossa casa nós pensarmos mais na coletividade, o resultado vai ser melhor ou pior do que nós temos? Eu tenho certeza que se as famílias começarem a pensar uns nos outros, queridos, nós vamos viver literalmente um avivamento dentro dos nossos lares. Vença essa vontade egoísta do teu coração. Pare de enxergar a vida como se a vida deveria ser, tenha que ser vivido em torno de você mesmo. Não é assim. A Bíblia nos ensina que na coletividade, quando o nosso coração está desprendido, quando nós entendemos o valor do outro e começamos a viver essa vida uns aos outros, compartilhar, nós estamos caminhando na direção do Pai. Por que eu falo isso? Porque conhecer ao Pai, nós vamos perceber isso, uma vida disposto em compartilhar, uma vida disposto a se entregar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós temos aí uma visão, uma ilustração que depende um do outro para viver tudo aquilo que Deus deseja viver e fazer e manifestar. Se você quer crescer no relacionamento com o Senhor, tire os olhos de você mesmo. Comece a enxergar, ou buscar graça de Deus para enxergar as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes você pode acordar com um problema terrível para viver. Mas quando você começa a andar e começa a perceber as pessoas que estão ao redor, você vai perceber que você não é a única pessoa no mundo que está lutando, que tem problema.
Cara, tem gente que tem problemas piores do que o nosso. Mas a questão é essa, da gente entender que nós não somos os únicos e que nós estamos envolvidos num projeto maravilhoso, onde Deus deseja manifestar algo sobrenatural na nossa vida e na vida daqueles que estão perto de nós. Se você quer crescer no teu relacionamento com Deus, tire os olhos de você mesmo. Comece a viver a vida outrocêntrica, ou seja, observe o outro também, que você possa ter essa consciência da sua importância, mas nunca perder de vista que o outro também é importante. Abra mão da sua vontade individual, abra mão do seu desejo egoísta, porque, irmãos, esse desejo egoísta foi contaminado pelo pecado. E sabe o que acontece? Esse desejo egoísta vai nos impelir para longe da presença de Deus. O coração do ser humano, a Bíblia diz que ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Então nós precisamos vencer essa mentalidade individualista, essa vontade individualista, esse desejo desenfreado egoísta e nos render ao agir e o mover de Deus, que muitas vezes vai tocar a nossa vida, mas vai tocar a vida dos outros que estão ao nosso redor também. Terceiro lugar, pastor, eu quero crescer no meu relacionamento com Deus. O que eu devo fazer? Desperte a fé no teu coração. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, quando você começa a desenvolver um relacionamento com Deus, você recebe a medida de fé. Deus deseja multiplicar essa fé, mas cabe a nós nos envolvermos nesse projeto maravilhoso para que essa fé seja desenvolvida. Nós não podemos ficar esperando de forma passiva que um dia vai vir um anjo com uma fé maior e colocar sobre a nossa vida. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, quer ter a sua fé avivada, quer despertar a fé, mergulhe na palavra do Senhor. A santa palavra do Senhor. É ela que gera fé no nosso coração, que vai desenvolvendo. Por quê? Porque se nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos ter fé. Desperte fé no teu coração. Como que eu desperto a minha fé? Obedecendo a direção do Espírito Santo, obedecendo as orientações da palavra do Senhor. É quando o Senhor vai apontando caminhos e a gente vai tomando essa decisão, nos rendendo e dizendo, tá bom, Senhor, eu vou por esse caminho, eu vou andar segundo a tua vontade. Por que Abraão é reconhecido como o pai da fé? A orientação de Deus para ele foi essa: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que aconteceu com Abraão? Abraão se moveu. Se moveu com todas as respostas? Não. Abraão não tinha todas as respostas. Se moveu porque ele sabia para onde Deus o levaria? Não. Mas Abraão fez o quê? Ele deu um passo de fé. Qual é o passo de fé que nós precisamos dar hoje para crescermos o nosso relacionamento com Deus? Deus deseja nos ajudar. A nossa fé pode ser avivada e nós precisamos ter a nossa fé avivada. Dessa maneira, nós cresceremos o nosso relacionamento com o Senhor. E em quarto e último lugar, uma orientação dada pelo Senhor Jesus: devemos tomar a nossa cruz. A Bíblia diz isso, que nós devemos tomar a nossa cruz todos os dias e tomar a decisão de seguir o Mestre. Ele disse isso: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Andar com Deus não é sofrimento, é maravilhoso, mas requer uma vida de renúncia. Nós estamos apegados, arraigados às coisas dessa vida pecaminosa, e nós precisamos tomar uma decisão de uma vez por toda, de arrancar isso da nossa vida, de abandonar todas essas coisas, porque se nós queremos seguir com o Senhor, tem uma cruz, e essa cruz aparentemente parece que é algo terrível de sofrimento, mas os resultados são gloriosos. E o que Deus pede de nós não é uma vida de sofrimento, de renúncia, de você talvez passar por um momento muito difícil. Não é isso. Deus não quer indulgência da nossa parte. Deus quer um coração disposto a dizer: eu me abstenho de tudo isso que está atrapalhando a minha vida, que pode ser normal sim, para as pessoas que não têm Deus e que não conhecem Deus, mas eu que conheço, quero viver um estilo de vida diferente. A partir disso nós vamos perceber que os resultados são infinitamente melhores e maiores do que qualquer preço que nós estejamos pagando. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida.
A Bíblia diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os seus. Algo, querido, que nós vamos desfrutar na eternidade, sim, essa é uma verdade, mas tem algo que Deus deseja fazer também no dia de hoje, a partir desse relacionamento que nós vamos vivendo com Ele. Eu olho para a palavra de Deus, eu fico encantado, porque a Bíblia descreve homens que andaram com o Senhor, homens que tiveram um relacionamento de comunhão e intimidade com o Senhor. E uma dessas pessoas que destaco assim, nesse momento, para a gente poder encerrar essa reflexão, era o rei Davi. Davi foi um pastor de ovelhas, que foi um dia ungido para ser rei, que passou por um processo, a escola de Deus, que foi sendo lapidado pelo Senhor, e que viveu demonstrando isso. Ele tinha uma posição, ele tinha uma responsabilidade. Davi foi um grande conquistador, mas havia algo que Davi almejava mais do que tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Davi desejava a presença do Senhor. Ele disse isso, em um dos seus salmos: uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa habitar todos os dias na tua casa. Davi demonstrava isso, que o coração dele, por mais que se alegrava com tudo o que Deus estava fazendo, havia algo que Davi colocava como prioridade na sua vida, que era o relacionamento dele com o Senhor. E o que me constrange, e também ao mesmo tempo gera esperança, Davi não foi uma pessoa perfeita. Porque muitos de nós pensamos assim: cara, Deus vai se relacionar com alguém que é perfeito. Essa pessoa cresce em santidade e ela se aproxima do Senhor. Veja, presta atenção. Davi é descrito na palavra de Deus como um homem segundo o coração do Senhor. Mas o que acontece? Davi era uma pessoa perfeita? Não. Davi cometeu pecados terríveis. Davi fez coisas que você e eu talvez nunca faremos com a graça do Senhor e pela misericórdia dele. Mas por que Davi então era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha um coração quebrantado. Ele sabia que ele precisava de Deus até mesmo para vencer a sua natureza pecaminosa. Davi almejava ter comunhão e intimidade com o Senhor. Que nós possamos, diante de todos os sonhos e expectativas que temos, não se esquecer que o que vai fazer toda a diferença na nossa vida é um relacionamento com o Pai. Vai chegar um dia que nós vamos partir dessa vida. Como nós fomos criados numa perspectiva de eternidade, o que Deus quer é despertar no nosso coração no dia de hoje, que nós não nascemos para viver única e exclusivamente aqui, e o dia em que a gente morrer e acabar tudo. Nós estamos vivendo aqui um prelúdio no momento onde o nosso coração deve ser despertado para nós nos relacionarmos com o Senhor, porque lá na eternidade vai ser dessa forma. Ou viver toda a eternidade num relacionamento de comunhão e intimidade com Deus, ou viver a eternidade totalmente afastado do Senhor. Isso é inferno, isso é terrível. Isso, queridos, não tem como a gente descrever os resultados e as consequências disso. Mas que Deus possa despertar o nosso coração no dia de hoje. Vamos crescer no nosso conhecimento, no nosso relacionamento com o Pai Celestial. Amém? Deixa eu orar por você, Pai. Eu quero te agradecer por essa palavra, pela orientação do apóstolo Pedro que disse isso. Cresçam no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós conhecemos o Senhor Jesus, nós recebemos a revelação do Pai. Nós queremos, meu Deus, crescer nessa comunhão e nesse relacionamento. Por isso, desperta os nossos corações. Nós trabalhamos a nossa mente, reconhecendo, ó Pai Deus, que precisamos disso mais do que tudo. Pai, nós renunciamos à nossa vontade egoísta. Nós despertamos a fé no nosso coração. Nós tomamos agora, Pai Santo, a nossa cruz e todos os dias, Pai, queremos fazer o propósito de fazer isso, tomar a nossa cruz para seguir o Senhor nessa vida de comunhão e de intimidade. Que nós possamos, meu Deus, receber do Senhor a graça necessária para essa caminhada. Pai, se nesse momento alguém passando por uma dificuldade, uma situação difícil, eu peço ao Senhor, venha de encontro a esse problema, a essa situação, e ajude, Pai Santo, essa pessoa. Que o nome do Senhor seja honrado e glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe. Quero só lembrar aqui, antes de encerrar a nossa transmissão, nós temos uma programação durante esses dias, próximo final de semana. Nós estaremos reunidos em 3 momentos, às 9 horas na Avenida Rotary,
às 10h15 lá na nossa chácara, e na chácara nós teremos o trabalho com as crianças, vamos retornar, né, o trabalho com as crianças agora, e depois às 18 horas na Avenida Rotary novamente, vamos celebrar a ceia do Senhor, teremos uma festa linda e ouviremos a palavra que vai trazer fé para o nosso coração, para a gente avançar nesse relacionamento com Deus. Deus abençoe sua vida, meu querido, que você possa ter um restante de semana abençoado. Deixa eu dar uma dica para você, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, leve essa palavra para outras pessoas que também precisam crescer no relacionamento com Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.